Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 16 de setembro. Hoje é segunda-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória dos bispos, melhor, de São Cornélio, que é Papa, e do bispo e mártir, os dois são mártires, Cipriano. Então nós celebramos hoje uma memória dos mártires. E vamos preparando o nosso coração. Eu gostaria que vocês guardassem também a data, amados irmãos e irmãs, do dia da quinta-feira, dia 19. Nesse dia há uma memória que não é obrigatória, que é a memória de São Januário. São Januário é reconhecido por aquele milagre da liquefação do sangue. Que possamos durante essa semana, em preparação para o dia 19, nas nossas orações, pedir a intercessão de São Januário em favor do mundo, em favor de cada um de nós, e que no dia 19, quando então possivelmente será realizado esta exposição do sangue para ver se ele se liquefez ou não, que nós tenhamos uma resposta satisfatória de um ano de bênção e de graça de Deus em nossa vida. Então, que possamos desde já, hoje é dia 19, vamos fazer como um pequeno tríduo de nossas orações pessoais, pedindo a intercessão de São Januário. Então, dia 19, quinta-feira próxima, dia de São Januário. Mas hoje nós celebramos esta memória dos santos Cornélio e Cipriano, Papa e bispo, os dois são mártires. O mártir é aquele que fecunda a igreja com o seu sangue, faz fecundar a semente do evangelho que foi lançada com o seu próprio sangue. Que o Senhor ajude-nos também, se não somos mártires no derramamento de sangue, que sejamos mártires incruentos, ou seja, nos sofrimentos da vida presente e cotidiana, possamos oferecer esse sofrimento ao Deus da vida. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, está em São Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciões dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando aonde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizendo a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo da autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Ao meu empregado fazer isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, nós temos esse relato também de uma forma tão bonita, tão profunda, no Evangelho de São Mateus. Lucas narra alguns detalhes que são diferentes daquilo que nós encontramos em São Mateus. Lembramos, sobretudo, que em São Mateus o próprio oficial vai ao encontro. Mas antes de aprofundarmos os detalhes do Evangelho, vamos ouvir o relato da memória de hoje. Hoje celebramos Cornélio e Cipriano, os quais, vivendo no século III, foram martirizados na defesa da fé e da unidade da Igreja. Cornélio, Papa de 251 a 253, posicionou-se com misericórdia em favor dos que fraquejavam na fé em meio às perseguições. Teve como colaborador e amigo Cipriano, bispo que organizou a igreja na África e nos deixou preciosos escritos sobre o culto cristão. A celebração dos dois santos nos faz recordar a comunhão da igreja em todos os cantos do mundo, em vista da pregação do Evangelho de Cristo. Então olha que bonito, escritos de São Cipriano, que possivelmente viveu ali no século III, vive no século III, eles são para nós luzes, farol também, que ilumina a nossa vivência cristã. Então, o Evangelho de hoje narra este oficial romano, que pede em favor de alguém que ele tanto ama. São Lucas fala que ele não teve coragem de ir pessoalmente. Então, Lucas, de certa maneira, vamos dizer assim, parece que ele preserva essa realidade do não convívio entre os romanos e os judeus. Então, quem vem são pessoas que eram do convívio judaico para pedir a Jesus. Tanto que fica muito claro a exposição quando eles dizem, olha, ele é um bom oficial, nos construiu inclusive uma sinagoga. Mas tirando os detalhes de questão, a centralidade deste evangelho de hoje está na confiança irrestrita a Jesus. Ele confia, ele ouviu falar, ele ouviu dizer e mesmo não crendo na fé total, ele confia naquilo que ouviu dizer sobre Jesus. Isso é o querigma. Hoje nós também vivemos este mesmo movimento. Falar sobre o Senhor é lançar este primeiro convite de amá-lo e servi-lo. Este oficial não conhece plenamente, mas já confia. Confia irrestritamente. Por isso ele encaminha. E Jesus se coloca a caminho. Quando já estava próximo, segundo São Lucas, eis que um outro grupo de subordinados chegam até Jesus e diz, olha Senhor, nosso Senhor, pediu que nós pudéssemos, ou melhor, ele não achou digno que o Senhor, nosso oficial, mandou nos dizer, Senhor, que não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Então, ele não se sente digno de ir à presença do Senhor. Ora, ninguém é digno, nenhum de nós. Porém, o Senhor vem ao nosso encontro e nos dá abertura para que nós possamos ir também ao encontro dele. Ele diz então, Senhor, olha, eu tenho empregados, eu também estou debaixo de uma ordem, mas eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem, um fazer isso, ele o faz. Basta um comando, basta uma palavra. A força da palavra de Deus. E Jesus diz, olha, eu nunca encontrei em Israel alguém que fosse ou que tivesse tanta fé, tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita condição, em saúde restabelecida. Que o Senhor nos conceda esta graça de uma fé inabalável. Então, o relato, sobretudo o relato de São Mateus, sobre esse encontro com Jesus, foi tão forte e significativo, amados irmãos e irmãs, que a própria igreja assume para si estas palavras na Eucaristia.
quando nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Não a casa mais, mas a morada que é o nosso próprio ser, a nossa vida, o nosso corpo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Serei justificado, serei purificado por seu amor e por sua graça. Então que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, hoje e sempre. Tenhamos fé, a fé deste oficial romano. Senhor, dai-nos esta fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.